Olá pessoal, tudo bem? Sétimo ano, voltamos então com a aula de hoje, que é a correção das páginas 16 a 19. Então, como é que vocês se saíram na atividade? Vamos ver? Antes eu vou relembrar um pouquinho o que é os modos verbais. Então, é uma maneira em que o verbo se comporta. Então, a classificação do verbo, ela é feita, ou ele pode ser classificado por tempo. Basicamente, ele pode ser presente, passado e futuro. E ele também é classificado pelo modo verbal em que ele se encontra, que pode ser indicativo, imperativo e subjuntivo. Ah, professor, eu ainda estou confuso nisso. Não tem problema. Vamos lá entender por meio da análise de uma frase. Então, eu tenho essa frase aqui. Kaká já tem condições de ser estrela da seleção e de qualquer time. Então, para você analisar o modo verbal desta frase, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar o verbo. Nós encontramos ele aqui. Tem. Então, agora analise a frase como um todo, baseada nesse verbo, e diga: essa frase, ela indica certeza, possibilidade ou ordem, conselho, pedido ou orientação? Pensa um pouquinho e responde rápido aí. Conseguiu? Então, a resposta é que essa frase aqui, ela indica certeza. Então, qual é o modo verbal dessa frase? Indicativo, imperativo ou subjuntivo? Resposta: indicativo. Esse é o modo verbal. E o tempo em que esse verbo está? Presente, porque fala de uma ação que está acontecendo agora. Basicamente é isso que indica o modo verbal. Vamos analisar outra frase. Abra o olho, Neymar. Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o verbo. Abra. Está aqui. Agora me diga, essa frase como um todo, ela indica certeza, possibilidade, hipótese, ou ordem, conselho, pedido, orientação? Abra o olho, Neymar. Não é um conselho? Certamente. Então, neste caso, qual é o modo verbal que indica conselho, ou ordem, ou pedido, orientação? Imperativo. Então, o modo verbal desta frase é ou está no imperativo. Vamos para o outro exemplo, e o último. Por meio de 3 frases. Quando eu sair do Brasil, não volto mais. Talvez eu vá viajar no fim de ano. Se eu tivesse feito a prova, teria ido bem. Me diga as 3 frases. Em especial, a gente pode analisar as palavras destacadas. Ela indica certeza, possibilidade ou hipótese, ordem, conselho, pedido, orientação. Pensou? Resposta: todas as frases indicam possibilidade ou hipótese. Vamos dar um exemplo. Quando eu sair do Brasil, possibilidade. Se eu tivesse feito a prova, hipótese. Qual é a hipótese? Eu teria ido bem. Então, todas elas indicam possibilidade ou hipótese. Então, neste caso, nós temos o modo subjuntivo, porque indica possibilidade ou hipótese. Para ser mais exato, a primeira frase, quando eu começo a expressão quando, e eu tenho um verbo no infinitivo impessoal, eu tenho uma frase no futuro. Pode perceber, quando eu sair do Brasil, a ação ainda não aconteceu, é futuro. Agora veja a terceira frase. Se eu tivesse, ó o macetezinho, quando o verbo acaba em SSE, indica que ele está no pretérito, o passado. Mas é um passado não acabado, então é um passado imperfeito. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se mais o verbo terminado em SSE. Pretérito pretérito já é passado, pretérito imperfeito que não acabou do subjuntivo, porque indica uma hipótese.
E a segunda frase, talvez eu vá. Então é uma frase no presente, eu estou dizendo ela agora. E é subjuntivo. Talvez eu vá. Então essas são as ideias para vocês entenderem melhor os modos verbais. Vamos agora para as atividades a partir da página 16, explorando o texto. Então, começando, você tem que reler esta frase, a manchete, aliás, da notícia. Premiado com o Oscar do Esporte, Raí pede legado olímpico no Brasil. A pergunta é: qual foi a intenção do jornalista ao usar a expressão, entre aspas, Oscar do Esporte? Resposta: ele comparou, ou a intenção foi comparar a cerimônia do Laureus, que é a cerimônia que o Raí está, ao Oscar. Para o esporte, essa premiação tem o mesmo peso que o Oscar para o cinema, só que o nome da premiação é Laureus, ok? Questão 2. Desculpa, vamos lá para a questão 2. Por que Raí recebeu uma estatueta e foi considerada uma fonte de inspiração e referência? Resposta: por sua atuação com o projeto social Fundação Gol de Letra. Estava lá no texto. Agora veja este trecho. Raí comemorou a premiação e disse estar ainda mais motivado para seguir com seu projeto pessoal. Repare nessa expressão destacada ainda, essa palavra sublinhada. E responda: o que revela essa palavra sobre a importância da premiação para o jogador? Resposta: mostra que a premiação incentivou mais o jogador em seu projeto. Questão 4. Ao longo do texto, o jornalista mantém o foco da notícia no jogador Raí? Explique. Não, ele não mantém o foco. Por quê? Porque o foco passa a ser outros atletas que também foram indicados ao prêmio do Laureus. Então ele não fala só do Raí. E a questão 5. Os atletas paralímpicos brasileiros Daniel Dias e Terezinha Guilhermina também participaram da cerimônia realizada na capital britânica. No entanto, por que o jornalista focou mais no jogador Raí? Ou por que ele falou mais do Raí e não desses outros dois atletas? Resposta: porque ele, o Raí, recebeu o prêmio. Os outros atletas, o Daniel e a Terezinha, não. Por isso que o foco foi nele. Certo, pessoal? Essas são as respostas da página 16. Depois nós voltamos com a continuação. Até já!